E se todo o mundo de One Piece fosse uma farsa cuidadosamente construída? E se reis, deuses, leis e até a ideia de justiça existissem apenas para esconder um crime antigo? Imagine apagar 100 anos inteiros da história. Não um evento, não uma guerra isolada, mas um século completo, como se ele nunca tivesse existido. Não há livros, não há monumentos, não há datas comemorativas, só silêncio. E o mais assustador não é o que foi apagado, é quem teve poder suficiente para fazer isso no mundo inteiro e continuar no controle por mais de 800 anos. Hoje, você vai entender por que o século perdido não é só um mistério narrativo de One Piece. Ele é o pecado original desse mundo. E quando essa verdade vier à tona, não vai sobrar pedra sobre pedra. O século perdido não é um vazio, é uma censura. O nome século perdido já começa errado. Ele não é um período esquecido por acaso. Ele foi apagado à força. Durante 100 anos, algo aconteceu que o governo mundial considera mais perigoso do que qualquer pirata, qualquer arma ancestral ou qualquer revolução. E pensa comigo, se o mundo fosse justo, por que estudar história seria crime? Arqueólogos não empunham espadas, eles empunham perguntas. E o governo mundial morre de medo de perguntas. Ohara, a prova de que a verdade assusta. A ilha de Ohara não foi destruída por armas, ela foi destruída por conhecimento. Os estudiosos de Ohara não queriam dominar o mundo, eles queriam entender o passado. E só isso já foi suficiente para condenar crianças, bibliotecas inteiras e uma cultura completa à extinção. Isso nos diz algo muito claro. Saber sobre o século perdido é mais perigoso do que qualquer pirata lendário. Os poneglyphs, a memória que não pode ser destruída. Agora entra um detalhe crucial. Se o governo mundial apagou livros, queimou ilhas e reescreveu a história, por que os poneglyphs ainda existem? Porque alguém pensou à frente. Essas pedras não são apenas registros. Elas são um desafio ao futuro. Elas dizem: vocês podem mentir hoje, mas um dia alguém vai juntar tudo. E é por isso que Nico Robin é uma das pessoas mais perigosas do mundo. Não por força, mas por capacidade de lembrar. O reino antigo, avançado demais para existir. Tudo aponta para um reino antigo com ideias que não combinavam com dominação. Não estamos falando só de tecnologia. Estamos falando de valores, liberdade, igualdade, um mundo sem deuses autoproclamados. E isso explica tudo, porque quando um sistema nasce da opressão, ele precisa apagar qualquer lembrança de que outro caminho já existiu. A grande guerra que o mundo finge que não aconteceu. Durante o século perdido, houve uma guerra global, não uma disputa simples, mas um confronto entre um reino e 20 outros. Esses 20 venceram, e logo depois se coroaram deuses. Mas vencedores orgulhosos não apagam a própria história. Eles a exibem. Quem apaga o passado, geralmente tem vergonha dele. Joy Boy não foi um herói comum. Joy Boy não é lembrado como um conquistador. Ele é lembrado como alguém que falhou. Falhou em cumprir uma promessa. Falhou em mudar o mundo naquele momento, e mesmo assim, 800 anos depois, o nome dele ainda ecoa. Isso significa que o que Joy Boy representava era maior do que ele mesmo. Era uma ideia. E ideias não morrem. A promessa quebrada e o futuro adiado. A carta de desculpas deixada na Ilha dos Homens-Peixe não é só um pedido de perdão, é um aviso. O mundo ainda não está pronto. E Roger entendeu isso, por isso ele riu, não de deboche, mas de ironia cruel. Eles chegaram cedo demais para a verdade mais importante da história, a vontade do D. O erro que sobreviveu. O D não é um sobrenome, é um vestígio, um erro que o governo mundial não conseguiu apagar completamente. Todos os portadores do D têm algo em comum. Eles desafiam o destino, eles enfrentam deuses. Eles não aceitam o mundo como ele é. Por isso são chamados de inimigos naturais dos deuses. Imo e o medo absoluto da verdade. Se o governo mundial fosse realmente justo, não precisaria de alguém como o Imo.
E Mu não governa com discursos. Governa com apagamentos. Ilhas desaparecem. Nomes somem. Histórias são reescritas. Porque enquanto o passado estiver enterrado, o trono continua de pé. O One Piece é a história completa. O One Piece não é só um tesouro. É o momento em que o mundo finalmente vai lembrar quem ele era. Por isso, o mundo vai virar de cabeça para baixo, não por guerra, mas por verdade. Durante o século perdido, 20 reinos venceram uma guerra e fundaram aquilo que hoje conhecemos como o governo mundial. 19 dessas famílias aceitaram subir para Mary Geoise e se tornaram os chamados Dragões Celestiais. Mas uma família recusou. A família Nefertari. Eles escolheram ficar em Alabasta. Escolheram viver entre o povo. Escolheram não apagar completamente a própria consciência. E essa decisão ecoa até hoje. Porque enquanto os outros esconderam a verdade, Alabasta guardou fragmentos dela. Parte 2. A mãe de Vivi e o peso do conhecimento. A mãe de Vivi não era apenas uma rainha bondosa. Ela era uma mulher que sabia demais. Sabia que Alabasta carregava um poneglyph. Sabia que aquele artefato estava ligado a uma arma ancestral. E sabia que o silêncio era a única forma de manter o reino vivo. Ela entendeu algo que poucos entendem. O século perdido não acabou. Ele apenas foi enterrado. E viver com esse conhecimento cobra um preço. A rainha ensinou Vivi a amar o povo, não por ingenuidade, mas porque sabia que um dia a verdade poderia voltar à superfície. E quando isso acontecesse, Vivi precisaria escolher. Parte 3. A doença, o silêncio e o medo do governo. A doença que levou a mãe de Vivi nunca foi explicada, nunca foi detalhada, nunca foi investigada a fundo. E em One Piece, quando algo não é explicado, é porque alguém não quer que seja. A família Nefertari sempre esteve sob vigilância, não por poder militar, mas por memória. Porque eles são a prova viva de que nem todos os vencedores da guerra concordaram com o mundo atual. A morte da rainha deixou Vivi vulnerável e deixou o Rei Cobra ainda mais isolado. Coincidência? Ou mais um efeito colateral de um mundo construído sobre mentiras? Parte 4. Vivi, a herdeira do século perdido. Vivi cresceu sem a mãe, mas cresceu cercada por perguntas. Por que Alabasta foi diferente? Por que sua família nunca foi como as outras? Por que o sofrimento do povo sempre veio antes da política? Sem perceber, Vivi se tornou algo perigoso para o sistema. Ela tem empatia. Ela tem memória. E ela tem laços fora do controle do governo mundial. É por isso que Vivi se conecta tão naturalmente com Luffy. Porque ambos representam algo que o mundo tentou apagar. Liberdade sem permissão. Parte 5. O legado que sobreviveu ao apagamento. O século perdido tentou apagar histórias. Tentou apagar nomes. Tentou apagar ideais. Mas falhou em uma coisa. Ele não conseguiu apagar o coração humano. A mãe de Vivi não deixou armas, não deixou exércitos, deixou valores. E valores são mais perigosos do que canhões. Cada vez que Vivi escolhe o povo, ela reafirma a escolha que sua família fez há 800 anos. Cada vez que ela se recusa a abandonar Alabasta, ela desafia o mundo inteiro. Conclusão. A princesa que carrega um século nas costas. Vivi não é apenas uma aliada dos chapéus de palha. Ela é uma herdeira de um erro que o mundo tentou esconder. A morte da mãe não foi o fim de algo. Foi o início de uma responsabilidade silenciosa. Porque enquanto o mundo esqueceu o século perdido, Alabasta lembrou. E Vivi é a continuação dessa memória.